Uma das lendas urbanas mais conhecidas de Belém é a da moça do táxi. Para quem não sabe, existe uma famosa história de uma moça que morreu bem jovem e está enterrada no cemitério de Santa Isabel, no bairro do Guamá, e de lá, na noite de 19 de abril, ela sai do túmulo para dar um passeio de táxi pelas ruas da cidade de Belém. Segundo a lenda, a moça chamada Josefina Conte vai chamar um táxi em frente ao cemitério no dia do seu aniversário, que é 19 de abril, sendo que ela nasceu em 1915. A história conta que a jovem anualmente ganhava do seu pai no dia do seu aniversário, que é 19 de abril, uma viagem de táxi por pontos turísticos de Belém. Os taxistas, sem desconfiar, levavam a falecida para passeios pela cidade e ao final ela os orientava a cobrar a corrida na casa de sua família. Ela desce do táxi e some dentro da casa. Quando a cobrança era feita, o motorista descobria que a sua passageira na noite anterior havia morrido de tuberculose em 1931, aos 16 anos. Desde então, a moça volta a aparecer no dia do seu aniversário para realizar sua corrida. Um dos motivos que levam as pessoas a acreditar ainda mais na história é que na foto de Josefina, que está em seu túmulo no cemitério de Santa Isabel, o vestido que ela usa na foto tem um broche em formato de um carro. Josefina, que amava Belém, começou a também ser amada pela cidade. Ela recebe ainda hoje muitas demonstrações de afeto. Além disso, anualmente, vários desconhecidos visitam o seu túmulo, um dos mais procurados no dia de finados, no cemitério de Santa Isabel. Popularizada pelo saudoso escritor Valci Monteiro em seu livro Visagens e Assombrações de Belém, a moça do táxi realmente existiu. De acordo com as informações de sua lápide, localizada no cemitério de Santa Isabel, no bairro do Guamá, Josefina Conte nasceu no dia 19 de abril de 1915 e faleceu no dia 16 de agosto de 1931, aos 16 anos de idade. Josefina pertencia a uma família de posses e bastante influência na cidade de Belém. Foi uma das filhas de Nicolau Conte, empresário italiano que havia montado em Belém a fábrica de sapatos Boa Fama. No entanto, o dinheiro do seu pai não foi suficiente para salvá-la de uma grave tuberculose, conforme relato por seus familiares. Segundo relatou o empresário Jorge Conte, que é sobrinho de Josefina, relatos sobre a jovem transitam entre gerações da família. Segundo Jorge, antes de morrer, Josefina começou a apresentar sinais de magreza excessiva e teve que ficar internada em isolamento no hospital com suspeita de tuberculose, um diagnóstico que até hoje é questionado pela família. Ele disse que seu tio se formou médico, achava que ela teve na verdade um linfoma, mas os médicos achavam naquela época que não tinha recursos, que era tuberculose. E quando eram casos de tuberculose, eles isolavam a pessoa. Era uma doença tão grave, tão contagiosa, que ela, coitada, uma menina tão linda, foi para o hospital e ficou isolada dos 15 para os 16 anos. Para entrar no quarto, tinha que passar álcool na maçaneta e só as enfermeiras e os médicos entravam. Segundo ele, seu avô era tão apaixonado por ela porque era a filha caçula dele, e quando ele estava prestes a morrer, ele ficou desesperado. Segundo Jorge, cerca de 5 anos após a morte de Josefina, a família estava almoçando quando um estranho bateu na porta. Era um senhor que disse: "Olha, eu sou um chofer de táxi, motorista, e ontem eu fui ao cemitério e apanhei uma moça que me pediu para levar ela de lá até a Basílica. E me pediu para ficar esperando. Ela rezou e voltou e pediu para deixar ela de novo no cemitério e cobrar a corrida na fábrica de calçados com o seu Nicolau." De acordo com o empresário, quando o motorista descreveu a passageira, a família chegou a pensar que era uma das irmãs de Josefina que tivesse ido ao cemitério pela similaridade do relato. Aí o motorista ficou olhando para dentro da casa e apontou para um quadro dizendo: "É aquela ali", porque nas salas das casas antigas tinham as fotos nos quadros. Quando revelado que ela na verdade já havia morrido, o cara ficou pálido e foi aquela confusão. Ele ficou tão assustado que nem quis cobrar mais a corrida. Além dessa ocorrência, que segundo a família foi a única cobrança feita por motorista na casa dos Contes, outro fato intriga os parentes de Josefina até hoje. É que o pai de Josefina mandou fazer a sepultura dela lá na Itália e mandou uma foto que era para fazer o porcelanato, porque as fotos eram incrustadas no mármore.
Quando foram olhar aqui, tinha um broche de um carro que na foto original não existia. Então todo mundo ficou abismado. As visitas ao túmulo de Josefina começaram na década de 40. A família não se incomoda com as histórias sobre a jovem, apenas pede para que tomem cuidado com a sepultura, que adquiriu um tom mais escuro por conta das velas deixadas por promisseiros.